Pai de infinita bondade, agradecemos a oportunidade criada para todos nós através desses evangelhos diários, esses evangelhos que a equipe espiritual sugeriu que fossem feitos de forma virtual, mas é uma forma que nos possibilita a facilidade de estarmos em contato com os assuntos importantes para nós, sem termos que nos deslocar, podemos participar de onde estivermos, e isso é um benefício muito grande, pois todos nós necessitamos do suporte, das ideias, do pensamento de Jesus, para que chegue até nós e nós possamos olhar as situações com um olhar muito mais equilibrado, bondoso e caridoso do que o nosso. São estímulos às nossas reflexões, estímulos à nossa forma de pensar, formas de comparação que nós recebemos da nossa forma de agir e de escolher. Que nós saibamos cada vez mais aproveitar essas oportunidades, Pai. Que nós consigamos enxergar o dia de hoje no texto que vamos ler hoje. Porque com as nossas escolhas mais frescas na memória, temos mais condições de descobrir e de aceitar quem nós somos. Muito obrigado, equipe espiritual que está conosco aqui todos os dias. Que assim seja. Do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos entrar hoje na lei de amor. Vamos fazer o item 8. A lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista de seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito deve resgatar o homem da matéria. Eu disse que, no seu início, o homem só tem instintos, porque aquele que é dominado pelos instintos está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar rumo ao objetivo, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Carregam consigo o progresso, como a semente encerra o carvalho. Os seres menos avançados são os que, não se despojando de sua crisálida senão aos poucos, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, que,
acima dos bens terrestres, levar-vos-á à gloriosa elevação. E será então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, procurareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Então, a gente conversar sobre a lei de amor, né, é algo ainda para nós extremamente complexo, porque muitas vezes a gente acaba direcionando as nossas mentes, quando a gente pensa em amor, a isso que o Lázaro destaca logo no começo, que é o sentido vulgar da palavra, que com o passar do tempo após Jesus ter trazido para nós, foi se deturpando esse olhar, de forma que a gente, nos dias de hoje, ainda tem muita dificuldade de compreender a amplitude, por falta de conhecimento, por falta de desenvolvimento moral, enfim, por várias características que fazem com que a gente ainda não consiga compreender na sua profundidade essa lei e vivenciar ela na sua lei. A gente está num processo, um processo que é um processo de desenvolvimento, um processo de evolução e de progressão individual. E nós ainda nos encontramos muito próximos desse princípio, tanto que se a gente observar as nossas atitudes no dia a dia, a gente repara o quanto a gente ainda é guiado pelos nossos instintos e age por esses instintos, como se eles realmente exercessem esse domínio que o Lázaro está destacando aqui para nós. E é importante a gente ter essa percepção, porque obviamente que os instintos eles têm uma finalidade divina e sublime, que é conduzir todos nós à progressão, ao avanço. Mas se a gente permanece sendo dominado por eles, a gente permanece nesse estado, que é o estado onde nós saímos de princípio inteligente para o estado nominal, e a gente continua sustentando esse estado nominal, que faz com que a gente não se desenvolva como espírito. Então a gente tem que compreender a importância, obviamente, do instinto para nós, mas a gente tem que ter essa percepção se a gente ainda é totalmente dominado por eles, ou se a gente já conseguiu ter um progresso, ter um avanço nas nossas ações. E a gente vai olhando, a gente vai vendo que a gente aos poucos tem conseguido realizar ações que não são totalmente dominadas, Então a gente vê que a doutrina espírita ela veio colaborar conosco para que a gente pudesse realmente ter esse desenvolvimento, ao perceber que essa situação instintiva ela nos afasta de Deus, no sentido de que a gente, como criaturas que já são inteligentes, já são considerados como espírito, não mais necessitam desse recurso, que é um recurso importante durante a existência da criatura, mas ele tem que ser aprimorado, A gente tem que aprimorar a nossa inteligência, e aprimoramento da inteligência está fundamentado, obviamente,
aonde a gente sai, né, dessa situação aonde a gente tá somente em forma de embrião os sentimentos e a gente vai começando a fazer germinar. Então, se a gente começa a abandonar esse domínio dos instintos, é algo que faz com que a gente tenha liberdade como criatura. E porque ele até coloca, né, que enquanto a gente não se despoja disso, a gente permanece escravo, né? Então eu fico pensando, né, quando a gente às vezes vivencia uma situação de raiva extrema, né, uma situação que faz com que a gente haja totalmente inconsciente, a gente é dominado pela coisa em si e não a domina. Então isso realmente é uma prisão para nós. E aí a gente começa a entender a libertação que o amor traz para a criatura. Mas para isso a gente precisa se desenvolver. E eu acho que Lázaro traz, né, nesse primeiro trecho, e os próximos espíritos que vão trazer para nós reflexões sobre isso, deixam claro para nós a importância dessa liberdade, aonde a gente não mais realiza esses atos, né, como a gente falou, por exemplo, né, na questão da raiva, onde às vezes a gente poderia ceifar a vida de um irmão, de uma criatura qualquer, e a gente muitas vezes acaba se martirizando e se penalizando por toda uma existência ou por várias existências até a gente se libertar dessa situação que nós mesmos criamos para nós. Então, sair do âmbito dos instintos é realmente um processo de libertação do espírito e é um processo de elevação, onde a gente vai, obviamente, atingindo novos degraus, e esses degraus têm trazido para nós grandes possibilidades, né? Porque quando a gente olha para trás e vê o nosso avanço, o nosso progresso, a gente passa a ter a percepção de quanto Deus é bondoso conosco, nos concedendo situações onde a gente pode se libertar, como a gente falou, desses instintos que foram importantes, mas que nesse estado que nós nos encontramos, eles agora têm que sofrer uma ressignificação. A gente tem que começar a agir cada vez mais pela inteligência e não mais se deixar levar por essa condição que nos leva ao homem velho. A gente tem que começar a sair de si para observar tudo que a gente vai viver da forma correta, né? E, obviamente, o nosso interesse, a nossa intenção é essa compreensão e vivência da lei de amor. Agora, para compreender e viver e até, né, a gente expandir esse nosso entendimento e não ser, né, esse amor que muitas vezes a gente ainda vivencia do apego, né, e que não é verdadeiramente o amor que a gente está conversando aqui, que a gente está procurando refletir, para isso se tornar algo que realmente vai nos aproximar mais ainda do Pai, que vai fazer com que a gente compreenda até o amor que o Pai tem por nós e que muitas vezes a gente não consegue compreender, né? Então, a lei de amor é algo extremamente amplo e demanda um esforço da nossa parte para entender, porque ela demanda vivência da criatura. É assim que a gente vai colocar ela em prática. Então, que a gente possa olhar para as situações que Deus tem nos concedido
para que a gente possa fazer germinar o quanto antes tudo isso que está em nós, que só depende de nós e que nós com certeza já temos condição de realizar.